Fala que fala, bem-vindo ao canal Simplicidade que Fala. Paulo Andrade aqui. Obrigado por você clicar nesse vídeo, espero que esse vídeo te ajude, te abençoe, te ajude a crescer no seu relacionamento com Cristo, porque esse é o único objetivo do canal, você sabe? Nosso canal tem esse objetivo, te ajudar a crescer, oferecer ferramentas, reflexões para você crescer no seu relacionamento com Cristo. Então dá uma olhada no canal se você é novo por aqui. Nós temos várias playlists de fundo instrumental, de piano, temos alguns devocionais de oração para te ajudar a crescer na sua vida de oração, baseado no livro Orando a Palavra, algumas dicas de livro, aprendizado, coisas que me ajudaram, desafiaram, me confrontaram a crescer no meu relacionamento com Jesus. Eu não sei se você já experimentou, provavelmente sim, a gente vive nessa geração nova hoje de celular, em que você talvez esteja numa rodinha de pessoas e algumas pessoas da rodinha estão dispersas, eles estão talvez no celular trocando mensagem com outra pessoa que está longe e não tem nem como você falar com as pessoas. Talvez você vai tentar falar com aquela pessoa, mas ela vai falar, desculpa, não tem como você repetir e tal. É um pouco comum hoje, a gente se conecta com as pessoas que estão um pouco mais longe, mas a gente deixa de interagir com as pessoas que estão ao nosso redor. Pensando nisso, nessa dificuldade que a gente tem às vezes de interagir com a pessoa que está ao lado quando ela está no celular ou fazendo alguma outra coisa, eu queria ler com vocês esse texto aqui, de Zacarias 7,13, que diz o seguinte: porque não quiseram ouvir quando eu os chamei, não os ouvi quando eles me chamaram, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui ele vai criar uma relação entre a palavra de Deus, entre ouvir a voz de Deus e Deus ouvir as nossas vozes. Talvez você se sinta frustrado às vezes porque Deus não escuta as suas orações, parece que Deus não está respondendo. E a pergunta que eu trago para você, a reflexão que eu trago é: você tem ouvido a voz de Deus através da Bíblia? Porque na mesma proporção que nós ouvimos a palavra de Deus, Deus também vai nos ouvir. Ele está falando aqui, porque vocês não me ouviram quando eu falei, então eu também não vou ouvir vocês quando vocês falarem. É muito comum hoje, nós queremos que Deus faça isso, faça aquilo, que Deus responda às nossas orações, que faça tal coisa, mas a gente não consegue nem abrir a Bíblia para ter um relacionamento com Deus. Nós temos tanta dificuldade. Eu sei que isso envolve várias coisas, vários elementos, envolve também o mundo espiritual, mas já parou para pensar como é difícil nós nos dedicarmos a ouvir a voz de Deus? Tem uma pessoa, eu não vou lembrar o nome, mas é uma frase bem popular, bem conhecida, que diz assim: você quer ouvir a Deus? Leia a Bíblia. Você quer ouvir a voz audível de Deus? Leia a Bíblia em voz alta. E nessa perspectiva que eu falei do começo, é que eu queria refletir com você, porque para existir um diálogo entre nós e Deus, para que Deus nos ouça, nós também precisamos ouvir o que Ele fala. Se nós não temos a capacidade, não temos a simplicidade, a humildade, a submissão de irmos na Bíblia diariamente para ouvir a Deus, por que Deus vai falar com a gente? Do mesmo jeito, quando a gente está naquela rodinha, tem pessoas que estão no celular, ela nem está prestando atenção no que você está falando, você também nem está prestando atenção no que ela está falando, porque ela está falando com uma pessoa que está longe. Então, existe essa batalha de atenção, vou chamar desse jeito, essa batalha, onde um está falando de um jeito e o outro está falando de outro jeito. E Deus é assim, Ele está falando com a gente através da Bíblia, Ele fala com a gente através da Bíblia, mas ao mesmo tempo nós não ouvimos, e depois nós queremos falar com Ele, Ele fala assim: poxa, aí fica complicado. Eu vou mostrar para você de um jeito bem prático. Olha só como é difícil ler a Bíblia. Aqui tem uma Bíblia bem simples. Olha só, vou pegar a Bíblia, vou abrir a Bíblia e vou ler. Meu filho, atenta-te para a minha sabedoria, inclina o teu ouvido ao meu entendimento, para que possas considerar a discrição e para que teus lábios possam guardar o conhecimento. Provérbios capítulo 5. Tá vendo quanto tempo eu demorei para ler esse versículo? Quantas dificuldades eu tive? Foi só pegar a Bíblia, abrir a Bíblia e ler. E nós não conseguimos fazer isso uma vez ao dia. Não conseguimos fazer isso 2, 3, 4 vezes na semana. Nós fazemos 1 milhão de coisas e nós não conseguimos pegar a Bíblia, abrir a Bíblia e ler a Bíblia. Então nós não temos compromisso com Deus e nem com a voz de Deus. E por que Deus então tem que responder as nossas orações? Por que Deus tem que nos dar tudo aquilo que nós precisamos? Tem que nos dar saúde, tem que salvar os nossos familiares, tem que transformar o mundo através da gente. Por que Deus precisa nos ouvir e fazer alguma coisa através de nós, se aquilo que Ele deixou para nós, talvez de mais precioso, a palavra dele, a voz dele, nós não damos ouvidos? Então eu queria te desafiar
a ler a Bíblia todos os dias. Não é difícil, eu acabei de mostrar para você, é só você ter uma Bíblia. Hoje nós ainda estamos vivendo numa era que nós temos a possibilidade de ter a palavra de Deus. É só você pegar a Bíblia, abrir a Bíblia e mergulhar em Deus. Eu não estou pedindo para você ser teólogo, eu não estou pedindo para você ser formado em teologia, eu não estou pedindo para você ler 1000 páginas de comentário por dia, não. Eu estou pedindo para você se esforçar o máximo possível. É claro que quanto mais você quiser crescer e ter mais revelação e intimidade de Deus, possivelmente essas coisas vão te auxiliar e você vai buscar isso, tentar entender contexto, entender várias coisas da Bíblia. Mas o desafio para a nossa vida é ouvirmos Deus diariamente, pegarmos a nossa Bíblia, abrir a nossa Bíblia e ouvirmos Deus diariamente, para que então Deus possa nos ouvir. E se as nossas orações começassem primeiro com a gente ouvindo a palavra, então a gente começasse a orar, como por exemplo essa passagem que fala que porque não quiseram ouvir quando eu os chamei, não os ouvi quando me chamaram, porque nós não podemos ler isso primeiro, então falar, Senhor, me perdoa por negligenciar a tua palavra, por deixar de lado a tua palavra, por não querer te ouvir através da tua palavra, porque às vezes eu sou preguiçoso, eu invento um monte de coisa para fazer, eu vou fazer um monte de coisa que eu gosto, mas deixo a tua palavra de lado. Por que isso não pode direcionar a nossa vida, mas tem que ser sempre ao contrário? A gente começa já falando, Deus, me dá isso, abençoa com serviço, Senhor, estou precisando de comida, Senhor, estou precisando disso, toca no familiar, não sei de quem, Senhor, faz tal coisa. Nós começamos a pedir, a demandar como se Deus fosse nosso empregado, mas a voz de Deus nós não queremos ouvir. Então Deus não tem compromisso com aqueles que não têm compromisso com a sua palavra. Isso é muito forte. Deus não tem compromisso com aqueles que não têm compromisso com a sua palavra. E aqui eu não estou falando, novamente, não estou falando sobre você ser teólogo ou coisa do tipo. Existem mestres, pessoas no corpo de Cristo com esse chamado. Mas eu estou falando de conhecer a Bíblia de uma maneira íntima, de um relacionamento entre você e Deus, entre minha vida e a vida de Deus, onde eu escuto Deus e Deus me ouve. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com a sua palavra. Você já sabe, toda terça-feira às 9 horas tem vídeo novo no canal. Espero que você tenha entendido esse vídeo, que você vai sair daqui do vídeo, vai pegar a sua Bíblia, vai ouvir a Deus, vai falar com Deus, vai buscar a Deus todos os dias e você vai conseguir ver transformações palpáveis na sua vida, na sua mentalidade, no seu coração, na sua família e todos aqueles que estão ao seu redor. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.